Fala pessoal, tudo bem? O Murilo aqui para trazer para vocês uma espécie de ensaio sobre como realmente você começa a ler quadrinhos. Muito se diz, muitos vídeos existem, muitos textos existem sobre como começar a ler quadrinhos, ordem cronológica e assim por diante. Mas o que muitos não explicam é como fazer isso. Ordem cronológica, essas coisas realmente importam? Eu vou te dizer com toda a sinceridade do mundo que não importam. Em junho do ano passado, de presente de Dia dos Namorados para Carol, ela falou que ela tinha muita vontade de ler Dinastia M. Então eu fui lá e comprei o Marvel Essenciais de Dinastia M. Esse quadrinho ficou muito popular por conta da história da Wanda e ele ganhou uma popularidade recente por conta de WandaVision e o Multiverso da Loucura e assim por diante. Como o Multiverso da Loucura traz pequenas referências, eu expliquei para ela como funcionou a cronologia daquele período e aí a partir daí ela começou a ler quadrinhos. Isso criou uma recente e nova paixão para ela e reconciliou a mim com a minha coleção. Eu perdi muito da minha coleção por conta um problema de infiltração que teve em casa e caiu muita água em cima da minha coleção e eu perdi basicamente toda ela. Sobraram poucos números mesmo dos meus quadrinhos. Eu fiquei muito chateado durante um tempo e passei a começar a colecionar. De novo, vocês veem aqui, tá meio borradinho, mas vocês veem aqui que tem alguns quadrinhos. E, e eu fiquei meio perdido, porque na época eu tinha um pouco de cronologias, eu tinha alguns clássicos que eu ganhei de um tio meu, de algum amigo de não sei quem que me deu, porque sabia que eu gostava de super-herói e assim por diante. E aí eu fiquei meio perdido porque eu não tinha mais esses clássicos comigo, eu não tinha mais esses números comigo. Foi aí que eu decidi trabalhar um pouco e estudar um pouco sobre cronologias. E eu descobri que não importa, definitivamente não importa. Eu comecei, para vocês terem uma ideia, eu comecei a ler quadrinhos com o Shang-Chi, o recente do Shang-Chi, volume 2. Nem o volume um, o volume 2. Atualmente acho que tá. Eu tenho até o 3 aqui, vai lançar o quarto em breve, quando eu tô gravando esse vídeo. Mas eu comecei pelo 2. E eu super entendi. E ao mesmo tempo que eu entendi, eu sabia que o que faltou o meu entendimento era só eu buscar no um. E assim eu fui indo. E assim eu fui criando e fui montando isso aqui. Eu fui montando isso aqui. E eu dou a dica, a primeira dica que eu posso te dar é: saiba qual personagem você quer ler e vá atrás do que está saindo atualmente do seu personagem. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas de leitura, né? Eu tenho aqui algumas coisas aqui sobre coleções específicas de quadrinhos, mas vá atrás do seu personagem. Vá atrás de quem você gosta de ler. Eu garanto pra você que tá saindo alguma coisa dele, e se não tá saindo, saiu recentemente. E se saiu recentemente, você pode ler aquilo, porque deve estar disponível. A gente vai sempre aqui no Colmeia e no Academia de HQs, então sigam Colmeia, sigam a Academia de HQs, que lá a gente deixa as coisas bem bonitinhas para vocês conseguirem ler, dar dicas de descontos e assim por diante, mas eu não tô falando isso porque por causa da comissão da Amazon, eu tô falando porque a gente realmente é o famoso boi de piranha, a gente compra, vê se entende, vê se compreende, a gente é um leitor básico também. Eu conheço um pouco das histórias das cronologias, porque eu tinha os mais antigos, mas eu também não sou um conhecedor assíduo dos escritores, dos autores, dos roteiristas, dos ilustradores. Eu não sou um conhecedor. Eu e a Carol a gente lê porque a gente gosta dos heróis, porque a gente gosta da magia que o quadrinho tem com a gente. A segunda dica que eu posso deixar com vocês é: não se preocupem com cronologia, apenas leia. Então vá atrás. Sempre é o vai atrás. Se você gosta do Homem-Aranha, dica boa. Em janeiro agora começou uma nova fase do Homem-Aranha. Então você consegue pegar o volume um. O volume um do Homem-Aranha, você vai pegar aí 6 volumes, 7 volumes, a gente tá gravando em julho, então já lançou o sétimo volume. É uma mensalzinha que você vai pegar e ler. E lá no primeiro volume, fala tudo o que aconteceu antes dessa nova saga começar a acontecer. Então o próprio quadrinho, a própria Panini já tem o trabalho de fazer isso pra você. E aí é um ponto muito positivo pra ela. Eu, por exemplo, tenho aqui o Asa Noturna. Não sabia nada do herói assim, a não ser o básico de que ele era o Robin, se transformou no Asa Noturna, integrou os Jovens Titãs por um tempo e assim por diante. Eu não sabia nada do que estava acontecendo atualmente.
Comprei o volume 1 do Asa Noturna, achei maravilhoso, compreendi absolutamente tudo. Tudo fez sentido pra mim porque o próprio quadrinho, sabendo que é um volume 1 de uma nova saga, ele vai te contextualizar, ele vai te compreender. Vamos lá. Agora as dicas de leitura pra você, tá? As dicas de leitura elas são importantes por vários fatores. Mas vamos lá. Atualmente, a Marvel tem essa coleção aqui, ó. Deixa eu tirar o efeito aqui. Vamos desativar ele. Isso, perfeito. Aqui. Tá vendo aqui? Marvelverse. Esse é o Marvelverse do Homem-Aranha. Tá vendo? Do Homem-Aranha. E aqui contém 5 histórias do Homem-Aranha e quando ele foi desmascarado. Certo? São 5 histórias disso. Serve para te introduzir ao personagem, serve para você compreender as histórias dele de determinada forma. Se você olhar aqui em cima, ó, tem outros Marvelverse aqui. Então nós temos Marvelverse de Pantera Negra, She-Hulk, Cavaleiro da Lua, nós temos de Doutor Estranho, Thor, Shang-Chi. Tá lançando mais e mais. Acabou de lançar o do Loki aí porque vem a série. A Panini lança próximo, justamente para você já ter esse apelo e apego ao personagem, sabendo por onde começar. Aqui vai ser uma antologia, uma coletânea de boas histórias para você conhecer o personagem. Mas Murilo, eu quero ler os clássicos, eu quero ler os antigos, eu quero ler sagas antigas da Marvel e da DC. Eu vou trazer um exemplo da Marvel aqui também e vocês vão saber porque existe outras também aqui da DC aqui embaixo. Aqui para mim, ó, a gente é Marvel, aqui para mim é DC. Aqui é só X-Men, tá? Aqui é só X-Men. Mas aqui, ó, tudo DC. As sagas. Essa daqui foi a primeira saga que eu comprei, a saga dos X-Men. A saga é um formato muito bacana de uma época antiga, em que a Panini não teve o lançamento. Então são as versões antigas dos personagens, são os clássicos. Então aqui é Chris Claremont, saga dele, fase dele. Esse daqui, pra vocês terem uma ideia, gente, é um quadrinho de 1963. E a Panini tá trazendo de volta essas histórias. A Panini tá trazendo, ó, vocês me permitem. Saga da Marvel, tá? Saga do Homem-Aranha, saga dos X-Men, saga do Demolidor e vai lançar agora em agosto a saga dos Vingadores, isso se já não lançou. A Panini tá trazendo pra DC. A saga do Superman já tá completa, 24 volumes, acaba num jeito perfeito. Eu tenho o primeiro volume e eu vou comprar os outros porque é uma saga que eu tô muito empolgado pra ler. Então, a saga do Superman já tem 24 volumes fechadinho, você pode ir lá e comprar. Se você ama o Superman, você gosta do Superman, começa ali. John Byrne, pós-crise, não importa o que eu tô falando agora, mas vai, só vai, começa ali. Ali é um ponto de partida muito bacana se você não sabe por onde começar. Então vamos lá. Saga do Superman, saga do Batman, saga do Flash, saga da Liga da Justiça e a saga recente dos Jovens Titãs. Novos Titãs, a saga dos Novos Titãs, escrita pelo Geoff Johns. Então, assim, a Panini, além de trazer novas histórias, ela traz os clássicos. Então tá aí, ó, pra vocês lerem os clássicos também. Existe uma coleção da Marvel que eu acho fabulosa, tá? Fabulosa. Eu gosto, apesar de nem tudo ser o que dá o nome, a gente tem essa polêmica, mas é tudo bem bacana de ler, é quase tudo muito funcional dentro de si. Eu tô falando do Marvel Essenciais. Eu tenho alguns números do Marvel Essenciais ali, e esse é o do Quarteto Fantástico Consertar Tudo, escrito por um dos meus autores recentes favoritos, o Jonathan Hickman. Ele pega uma história de 61, tá? Da época do Quarteto Clássico e ele reinventa, não, ele não reinventa uma história, ele insere uma história no meio daquela saga. Então foi recente essa história é recente e ó, bem curtinho, 136 páginas, você lê em 2 horinhas isso aqui. E o legal do Marvel Essenciais, tem vários números, o próprio Dinastia M que eu falei agora há pouco que eu comprei pra Carol, ele é do Marvel Essenciais. Aí você tem Invasão Secreta. Aí você tem. O que mais? É... Ah lá, ó. Zumbis Marvel. Você tem um monte de número. Você tem um monte de números. Acho que já são mais de 60 Marvel Essenciais. Tudo isso tem Aranha Verso, tem um monte de história do Wolverine, um monte de história do Homem-Aranha, um monte de história do Demolidor, tudo dentro desse selo. Não é numerado, então você compra por onde você quiser, por onde você quiser, pelo personagem que você quiser. Ele não é numerado, então a sua lombadinha, se você gosta da lombada mais organizada como eu, ó,
Não tem nenhum número aqui, então você pode colocar na ordem que você quiser. Eu particularmente coloco com ordem de compra por enquanto. Quando isso aqui ficar maior, aí eu vou começar a colocar em ordem alfabética. Mas tá aí, não tem nada numerado e você simplesmente vai. Entendeu? Você simplesmente vai. Vamos lá. Próximo é a coleção da DC, que é parecida com essa Marvel Essenciais. Eles ainda estão no começo, já tem 5 volumes. Atualmente eu tenho 3 deles. Vou comprar em breve os outros dois. Mas olha que lindo, gente. É talvez o maior clássico da DC num formato americano, num formato simplesinho, ó. Ele é grossinho, claro, porque tem 300 e tantos, 368 páginas. Ele é grossinho mesmo, mas tá aqui, completinho. E de novo, ó, Crise nas Infinitas Terras, ó. E de novo, sem numeração. Então, ó, eu tenho aqui Crise nas Infinitas Terras, tem Milênio, que é dessa saga também, tem o Ponto de Ignição que eles lançaram ali, quase que estratégico por conta do filme, que é o Flashpoint. Eles têm tudo isso. Eles têm tudo isso. Então, definitivamente, gente, não tem por onde não começar. Isso aqui nem é numerado. Então você vai lá, grandes eventos DC, pum, peguei. Não importa. O próprio gibi, o próprio quadrinho, ó. Olha isso. Pra vocês falarem que não é literatura. Ó, isso daqui é uma introdução explicando pra você o que você precisa saber e o contexto dessa história para que você consiga ter a leitura concreta e perfeita, o entendimento perfeito disso tudo. E por último, gente, eu vou trazer uma ideia para vocês, porque muita gente fala assim, putz, eu não conheço de cronologia, eu não conheço do conceito. Então, baseado nesse mesmo conceito que existem selos essenciais, grandes eventos DC, eu vou trazer um quadrinho que não tem selo. Ele não tem selo, tá? Que é Superman Brainiac. Para explicar para vocês, ó, Superman Brainiac. Para explicar para vocês, é mais um Geoff Jones aqui. Que não precisa se apegar à cronologia. De novo, lê isso aqui, gostou? Vai atrás de mais Superman. Esse daqui é do selo DC Deluxe. É um selo também, mas é um selo mais livre. Ele não sai sempre, então é mais livre. Tem as graphic novels, que não tem. É tipo a história fechadinha, como é isso aqui. Existem, por exemplo, os conceitos diferentes ali de quadrinho, que são as edições definitivas, que você paga um pouco mais caro, mas aqui, por exemplo, ó, se vocês derem uma olhada, vou virar um pouquinho aqui, ó. Aqui tem Monstro do Pântano, tem Cavaleiro das Trevas e tem Watchmen, tá vendo? São edições definitivas, edições finais dos quadrinhos, não vai lançar mais nada melhor, talvez, do que isso. Então, já tá ali, já tá tudo montado. Gente, quadrinho não precisa ter trabalho de cronologia, de igual filme. Vocês, putz, eu tenho que assistir, não sei o que, pra ver não sei o que. Não, quadrinho não precisa disso. Cada história é fechada por si só. Em algum momento elas vão se encontrar. E é muito legal que você leia essa quando eles forem se encontrar. Mas não se apega muito nisso. Vai, só vai e lê. Chega numa banca e fala assim: tá, tem alguma quadrinho do Superman aí? Ele vai mostrar pra você. Vai numa comic shop. Putz, comic shop é melhor ainda. Eu indico muito a Comic Boom, que é onde eu frequento hoje. Isso não é um jabá. É onde eu frequento hoje. Eu chego lá e falo, eu quero ler tal personagem. O pessoal vai me indicar tudo. Tudo do que aquele personagem dá. Você já leu isso aqui? Já? Então você pode ler isso aqui. Você leu isso aqui? Não li. Então lê esse outro aqui pra você ler esse. Sabe? Eles vão indicando tudo. Comic shop é muito importante. A gente aqui, siga a gente, porque a gente vai dar essas dicas, a gente vai ser essa tua intuição nisso. Sabe, eu acho muito importante trazer esse vídeo, porque eu vejo muitos gibitubers falando, começa por aqui. Aí eles vêm e falam, começa por Superman Brainiac, começa por Crise nas Infinitas Terras, porque é o reboot de tudo. O reboot do quê? O que teve antes? Eu quero saber o que teve antes. Esquece. Eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui. Comece. Apenas comece. Aí, se você tá em dúvida, vem e fala: Murilo, eu queria um título. Eu tô lendo tal personagem, eu comecei a ler tal personagem, aconteceu tal coisa, eu quero saber o que aconteceu, onde tá isso? Aí eu vou lá e vou te indicar. Aí, se eu não souber te indicar, eu vou te indicar outras pessoas, eu vou te indicar uma comic shop, eu vou te indicar alguém que faça isso por você também.
como fizeram por mim. Então, no fim, gente, só começa. Só realmente começa. Eu vou deixar o link de todos esses quadrinhos aqui embaixo se você se interessou, porque eu trouxe bons exemplos, tá? Eu trouxe bons exemplos. Quadrinho fechado, história grande fechada, história maravilhosa, muito gostosa de ler, fechada. O número um de uma saga clássica e uma antologia fechada. Então, eu trouxe ótimos nomes. Eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem começar por um desses. E se vocês já são iniciados, mas não sabiam da existência dessas histórias, tá aí embaixo também. Isso vai ajudar bastante aqui o Academia e o Colmeia. De qualquer forma, peço que deixe o seu like nesse vídeo, deixa um comentário aqui se você já é iniciado, não iniciado, se isso te agregou de alguma forma. E se te agregou de alguma forma, tem o botãozinho de valeu demais ali pra gente para ajudar a gente a continuar comprando, né, esses quadrinhos, porque de certa forma custam um pouquinho. Então a gente dá essas dicas para vocês economizarem e a gente vai economizando junto. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.